Muito boa tarde e, antes de mais, queria agradecer a presença de todos e agradecer o simpático convite da doutora Júlia e que deixem-me só dar-lhes conta que me cruzamos há cerca de 1 ano e meio, aí, provavelmente, e encontramos logo esta empatia realmente de interesse e conseguirmos conversar de uma forma construtiva sobre o que é a educação. Cumprimentar também a mesa porque, acima de tudo, eu acho que passa por respeitarmos as ideias de cada um e de trabalhar de uma forma, sentarmos todos à mesa a discutir de uma forma honesta aquilo que queremos para determinado assunto e, neste caso concreto, da educação. Porque quando se fala de honestidade, não posso deixar de... Deixem-me só dizer, eu sou por norma uma otimista. E se calhar por isso não sou grande admiradora do fado, porque eu sou sempre de olhar para a frente e não gosto de estar a olhar para trás. Mas quando ouvi há pouco, deixem-me saudar estas notas, quando ouvi há pouco o doutor Abel falar do que era o antes do 25 de Abril, deixem-me só dizer-lhes, eu com 6 anos não pude entrar para a escola, porque primeiro entravam os meninos, e quando nas vagas que havia é que entravam as meninas. Portanto, eu como fazia anos em julho, não pude entrar, só pude entrar aos 7. Depois, claro que fiz 2 anos num e por aí adiante, mas, portanto, não é por aí também que nos conseguem travar, porque as mulheres passam isso tudo. Mas, por outro lado também, quando ouvimos aqui as histórias da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, realmente era uma historinha. Era a Gabriela no País das Maravilhas. Porque, ajudem-me só a recordar, prefiro perder os professores, mas ganhar a escola. Essa frase, recordam-se dela. E ganhar a rua. A maior manifestação de professores até hoje em Lisboa, não parece que tenha sido nos últimos 2 anos e meio. Foi só para recordar. É fácil falar quando se está fora, efetivamente. Agora, quando se encara a situação, e quando hoje me foi dado o tema, eu quando fui pensar a escola que temos e a escola que queremos, deixem-me, já que estamos a falar de que tenho 30 anos de escola, sou professora, portanto sei do que estou a falar também e sei muitos do que são os problemas e muitas das situações que foram sendo empurradas e não foram sendo resolvidas, umas vezes por inoperância, outras vezes por incapacidade. Efetivamente, quando falamos na escola que temos de saber envolver e encarar todos os atores educativos. E quando se fala de cidadania, isto hoje que temos aqui é cidadania, são os professores a discutir a escola e a escola que deve ser vocacionada e deve ser dirigida para os nossos alunos. Quando se fala em educação, não podemos deixar de falar e de pensar que a situação que se vive por toda a Europa, acho que toda a Europa tem de passar para pensar e ver, porque efetivamente quando se vê em termos históricos que a Europa, durante anos e anos e anos, centenas de anos, encarou sempre os outros pontos do globo como sendo os países longínquos, países em desenvolvimento, os outros. E a Europa soube sempre armar-se de uma couraça daquilo que era o conhecimento, detentora do conhecimento, da história. Se virem bem, a Europa está um pouco caquética. Está-se a deixar ultrapassar por muitos outros setores do globo que antes eram encarados os tais em vias de desenvolvimento. Por toda a Europa, se repararmos, há muito a fazer, por todos os atores educativos. E quando se assiste a mudanças que têm de ocorrer, porquê? Porque a sociedade hoje evolui a um ritmo que não se compadece com muito do que eram os sistemas educativos em muitos sistemas europeus. A evolução tecnológica é galopante, o mercado de trabalho mudou completamente. Veja-se, por exemplo, quantas vezes em até situações de
o mercado, o próprio trabalho para toda a vida, o emprego para toda a vida mudou também em muitos setores. Há situações em que, e não é por acaso que se nós pensarmos que hoje na Europa temos a juventude melhor dotada academicamente, no entanto vemos que infelizmente em termos de desemprego são um setor muito afetado, portanto alguma coisa está muito grave na educação, não está a funcionar, porque o sistema educativo europeu não está a saber dotar os nossos jovens das ferramentas necessárias que lhes permitam aceder ao mercado de trabalho e conseguir entrar nesse mercado de trabalho da forma compatível com a sua formação. Portanto, a sua formação não está a ser devidamente adequada a esse mercado de trabalho. Outro fator que não podemos esquecer é o aspecto em que esta geração atual se está a debater e vai debater com, ainda há dias, vinha nos órgãos de informação e vieram relatórios europeus que dão conta da situação que se vive em que, até 2017, as escolas vão perder 37 mil alunos, as escolas de primeiro ciclo. Ou seja, as escolas de primeiro ciclo até 2017 perderam qualquer coisa de 40 mil alunos. Ora, se imaginarem estes 40 mil alunos, esta diminuição que se vai verificar, e reparem que não é de agora, já há cerca, desde a década de 80, que se vinha preconizando uma descida nas taxas de natalidade e, portanto, as escolas que iriam acabar por sentir essa redução da taxa de natalidade. E, no entanto, todos sabemos que quando se viam as listas das candidaturas dos alunos ao ensino superior, e todos os professores sabem que, por exemplo, viveu-se a época em que os alunos iam todos para a enfermagem, havia 43, 44 escolas de enfermagem no país, passou-se a fase da fisioterapia, a fase da informática, e proliferavam como cogumelos escolas de ensino superior por todos os cantos, sem haver uma adequação dos alunos e sem haver uma preocupação de verificar os níveis de empregabilidade dessa formação que estava a ser proporcionada aos alunos do ensino superior. Esta crise da natalidade vai mais tarde ou mais cedo afetar e, portanto, logicamente, se estas previsões são para o primeiro ciclo, logicamente se vão arrastar ao longo de toda a escolaridade obrigatória, tanto os 12 anos de escolaridade obrigatória. Portanto, se vai acentuar e, logicamente, de repercussões muito fortes. Em termos da educação-formação que temos hoje, esta rede pública de oferta educativa terá de ser repensada, adequada à situação atual da nossa sociedade, adequada também àquilo que é o avanço tecnológico de hoje, adequada também ao que é o mercado de trabalho. Logicamente que cada vez mais educação e formação, porque eu acho que é essencial quando se fala em educação, temos sempre de falar também em formação, porque hoje em dia a educação não pode ser encarada só como uma escolaridade obrigatória, tem de ir muito mais além e cada vez mais é a educação para toda a vida. Porque essa educação para toda a vida, e reparem, no caso concreto dos professores, mais do que ninguém, todos sabem que os professores têm de estar sempre e cada vez mais numa postura de grande humildade, conscientes que em momento algum não sabemos tudo, seja o que for, em momento algum. E temos sempre quem está a ensinar ter a consciência que muitas vezes o que estamos a ensinar hoje já está desatualizado. Portanto, a educação e formação para toda a vida é cada vez mais essencial, ainda por cima tendo em conta o ritmo a que evolui o conhecimento. Em relação desta rede pública e educação para toda a vida, logicamente que temos de pensar também não só para os alunos, mas também para os próprios professores. E quando se fala na redefinição da rede de oferta formativa de ensino superior, também é essencial. Não se pode continuar a deixar entrar, porque é estar a criar falsas expectativas aos jovens, às famílias, e esforços gritantes que são solicitados às famílias em cursos de empregabilidade, de níveis de empregabilidade extremamente baixos.
É preciso, não se pode estar a criar expectativas, continuar, e veja-se a quantidade de professores que ainda continuam a sair em inúmeras escolas por todo o país e que logicamente há que reformular a rede de oferta de ensino superior. Ou seja, é estar a criar falsas expectativas e, logicamente, ou de risco assumido. Quem enverdar por essas carreiras, saber que corre esse risco. Agora, há que reformular as redes de oferta de ensino superior. Em relação, concretamente aos alunos, que é isso que aqui nos traz, logicamente que todos se recordam que, em termos de investigação nas áreas de educação, das ciências de educação, passou-se aquela fase em que se dizia que os alunos, por muito diferentes que fossem, entravam num sistema de educação que deveria ser igual para todos e que todos recebiam uma formação idêntica. Recordam-se a escola única. Acho que já ninguém hoje, em termos académicos, defende. O que há de mais artificial é dizer que os alunos são todos iguais. Não são. Somos todos diferentes e ainda bem é isso que faz a riqueza dos nossos jovens. E, logicamente, que quando se fala e quando pretendemos combater o insucesso e o abandono escolar, logicamente, e todos sabemos como professores, que a melhor forma de conseguirmos captar e motivar os alunos é efetivamente motivando-os. E ao motivá-los é como é diversificando as suas opções e, logicamente, que se são diferentes, tem que haver também uma credibilização das opções de carreira educativa que é proposta, que é apresentada aos jovens. E passa precisamente pela credibilização, por exemplo, das diversas vertentes de vias profissionalizantes. Não podemos continuar, e como sabemos que havia sempre um certo preconceito contra os alunos que iam para as áreas profissionais, as vias profissionais, todos sabem. E não pode continuar a haver, porque elas têm de ser credibilizadas para que sejam encaradas como reais opções de carreira educativa. O rigor, a exigência, a competência tem de ser para todas as áreas. Não podemos habituar os alunos ao facilitismo, porque todos sabemos que o trabalho, os hábitos de trabalho são essenciais para ser bem-sucedido na educação e em toda a carreira e todo o esforço que é feito de formação. Em relação à própria escola que temos e dos alunos, os docentes que temos, logicamente que quando se fala tanto dessa reformulação, estava a referir-me à formação inicial, e quando se fala em que a formação continua a educação e a formação continua para toda a vida, no caso concreto dos professores, há que ter em linha de conta não só a sua formação inicial, que também ela tem de ser repensada, porque reparem, quando se fala, todos compreendem e concordarão certamente, de que quando se fala que as modalidades de ensino para os alunos têm de ser modernizadas, têm de ser repensadas, logicamente que os professores que os vão ensinar terão que ser ensinados também na mesma linha modernista e inovadora, porque não podemos almejar querer formação diferente para os alunos se os professores continuarem a ser ensinados e educados de forma obsoleta. Portanto, têm de ser adequados e modernizados. E os que estão no terreno, logicamente, que a formação contínua tem de ser também compatível e dar resposta às necessidades que sentem no terreno. E, portanto, daí esta tendência também que se vai verificando de os próprios professores solicitarem quais são as áreas em que necessitam de formação para que sejam proporcionadas essas áreas de formação e atualização. Em relação à própria administração educativa, é um capítulo que também está em forte remodelação. Todos nós nos cruzamos com diretores de perfis muito diversos e que, logicamente, também a eles estão a ser pedidas uma capacidade diferente e competências também diferentes.
Todos nós, e quando falava há pouco, por exemplo, da motivação, um aspecto que com que todos os professores se debatiam era, por exemplo, o capítulo da autonomia. Uma coisa era, todos sabíamos, por exemplo, a propósito da modernização dos próprios currículos, quando havia currículos fechados, herméticos, a dificuldade que era estar, eu sou da área de ciências, a dificuldade que era estar a alunos de um lugar recôndito de Trás-os-Montes, estar-lhes a ensinar conteúdos de situações que nada lhes diziam, quando tinham ali ao lado situações idênticas que davam para replicar a mesma situação que queríamos ensinar, e éramos obrigados pelos currículos oficiais a ensinar a matéria X da forma Y e usando inclusivamente as metodologias e os exercícios definidos em MMN. O que acontece é que, efetivamente, se for dada maior, e todos temos a ideia também, adequar o máximo que conseguirmos, a abertura que for dada para adequar os currículos às próprias realidades locais, regionalizando os próprios currículos, é também uma forma de motivar os alunos, porque estamos a falar-lhes daquilo que é a sua realidade e do que é o seu meio envolvente. Em relação ainda a esta mesma autonomia, logicamente que maior autonomia implica maior responsabilidade, porque se fazemos opções, temos que ser responsabilizados por essas opções que fazemos. Todos sabem que é assim em toda a nossa vida, todas as opções que fazemos. E logicamente que, quando se fala no capítulo da administração educativa, aos diretores hoje é dada uma maior autonomia, que logicamente implica também maior responsabilidade. Em termos dessa mesma, o papel da autonomia vai exigir muito também dos diretores, porque eles vão ter que fazer mais opções. Importa, nomeadamente, valorizar alguns instrumentos que eu tenho tido a oportunidade de contactar várias realidades no país, e verifica-se, por exemplo, até em termos de conselhos municipais de educação. Há zonas do país em que os conselhos municipais de educação pura e simplesmente não funcionam. E outras zonas em que eles são efetivos, reúnem grande periodicidade, são verdadeiros instrumentos no sistema educativo da região. Os conselhos municipais de educação, separadamente, podem ser a mesa onde se sentam todos os atores educativos, construindo os projetos educativos que melhor convirão, mais se adequarão à realidade dos alunos visados. E em muitas regiões eles não funcionam pura e simplesmente. Nesses conselhos municipais de educação, todos os agentes, todos os atores educativos são chamados a participar, sejam eles desde os docentes, os representantes de alunos, as autarquias, as empresas, os encarregados de educação, as associações, porque são sempre também intervenientes importantes. São tudo contributos que podem ter a sua participação e contribuir para melhorar e adequar esses projetos educativos, que são a melhor ferramenta, devem ser a melhor ferramenta de educação e formação na região. Quando se fala na associação, por exemplo, nas associações de encarregados de educação, mais do que nunca se impõe, quando se fala de responsabilidade, de opções, mais do que nunca se impõe falar da participação de todos os atores. E aqui os encarregados de educação, logicamente, são essenciais, porque eles são também um elo da corresponsabilização do que são as opções na educação. Em relação à educação, este conceito de educação para toda a vida, logicamente, é essencial e temos todos de interiorizar. Nunca podemos parar de modernizar, de atualizar, e temos que habituar os nossos jovens. Já lá vai o tempo em que o professor era aquele que passava o conhecimento. Reparem que os alunos hoje têm ferramentas ao lado onde podem obter informação muitas vezes mais atualizada do que os conhecimentos que o professor domina. O professor hoje tem de ser, mais do que nunca, o fornecedor das ferramentas da conquista deste conhecimento. E, portanto, também o professor tem de estar sempre
educado e formado e tem que ensinar os seus alunos a que o professor não é detentor de todos os conhecimentos, o aluno tem que se habituar que esta educação em que, para que ele vai ser vocacionado, esta componente da autoformação é essencial, porque ele tem de sempre almejar mais e mais conhecimento. O falar dos nossos jovens, eu gosto sempre de alertar que eles são a nossa maior preocupação. Eles são... Agradecer silêncio. No final haverá um pequeno espaço para debate. Eu pedia que vocês ouvissem primeiras intervenções e depois pudessem colocar as vossas questões. Então, eles são o futuro, é por eles, é por nosso futuro comum que trabalhamos juntos. Muito obrigado.